Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos num tempo de graça, o tempo da Páscoa do Senhor. A Páscoa que nós já entendemos é o fundamento da nossa fé. E é nesse mistério que nós precisamos ir descobrindo como formar em nós essa vida de Cristo. O Senhor, Ele nos ama imensamente. E é só na força do seu amor que nós somos libertos, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que nos assola, de tudo aquilo que nos fere. Na liturgia de hoje, ressoa mais uma vez a alegria desses discípulos. Na primeira leitura, nós vemos que depois de tudo aquilo que eles sofreram, os discípulos eles saem contentes. Imagine se fosse assim a nossa vida. Cada vez que alguém nos critica, nos fala mal, nós nos sentimos felizes. Quando o outro tenta trapacear, nós somos felizes. Quando alguma coisa difícil acontece na nossa vida, nós nos sintamos felizes. Seria isso a nossa vida, se de fato nós conseguíssemos estar a todo instante em Cristo. Porque ressoaria na nossa vida a sua palavra que diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. É um mistério tudo isso. E para nós é difícil entendermos como se conjuga ao mesmo tempo a dor e a alegria. É como se dentro da nossa cabeça fosse impossível essas coisas se darem ao mesmo tempo. Como posso me sentir alegre se estou vivendo um tormento, uma dificuldade? Isso para nós é difícil, porque nós vivemos ainda em ato e potência. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que ainda nós podemos ser. Por isso que é tão difícil para nós entendermos este mistério de Deus. Porque nós vamos caminhando momento a momento, nós não conseguimos viver ainda em todo instante essa serenidade do potencial máximo daquilo que somos. Jesus sim, Jesus é Deus, e por isso Ele vence todos os obstáculos e nos ensina que é possível sim uma justiça humana, uma justiça de lei e ao mesmo tempo uma justiça de amor. Para nós é difícil. Ou a gente quer aquela justiça, do olho por olho, dente por dente, ou nós queremos amar a misericórdia. Nós nunca conseguimos conjugar estas coisas. Mas isso é importante perceber, porque nós estamos num caminho. O Cristo não. O Cristo, ao mesmo tempo que Ele exige, que Ele quer algo, ao mesmo tempo Ele se dá por inteiro. Isso nós encontramos no Evangelho de hoje. Esta capacidade do ressuscitado de vir ao encontro dos seus. E este Evangelho de modo particular, que vai dizer que a terceira aparição do Cristo, Jesus, Ele vai de novo naquele mar aonde os discípulos voltam a pescar. Diz a Escritura, São Pedro disse, eu vou pescar. É a sua iniciativa, ele vai. Aqui nós podemos ter dois entendimentos, e os dois são muito válidos para nós. Um, enquanto pessoa, para dizer que o Cristo, Ele vem ao encontro daqueles que ama. Ele me ama, e Ele vem ao encontro para quê? Para curar aquela ferida, para curar aquela machucadura, para colocar amor aonde nós experimentamos desamor.
Por isso nós olhamos primeiro para esta figura do Pedro humano, homem. O Pedro homem que falhou, o Pedro homem que talvez neste momento desejava voltar a pescar, como quem diz: eu vou voltar à vida velha, eu vou voltar para trás. Quantas vezes nós não somos tentados a isso? Eu fui tanto na igreja, mas não tem resultado, as coisas parecem que estão ficando mais difíceis, quanto mais eu tento, mais encontro dificuldade, e vem aquela tentação de, é melhor voltar para trás. Mas também neste Evangelho, e hoje talvez nós vamos nos concentrar aqui, é uma visualização da igreja do Cristo. Pedro, enquanto chefe da igreja, que parte para o mar da vida, que representa todas as dificuldades, todo o mal, mas aquela pequena barca que resiste a todas as tormentas do mundo, que é a igreja. E aqui nós enxergamos Pedro que parte, mas ele parte com seus discípulos, mas parte sem o Cristo. E porque parte sem o Cristo, não encontra peixes. Porque parte sem o Cristo, as suas redes estão vazias. E isso nos ajuda a entender que muitas vezes, e nós sabemos, temos um desejo de bem, mas muitas vezes partimos do nosso modo, a nossa maneira, do jeito que nós entendemos aquilo que é certo. E ao invés de fazer o bem, o que nós provamos? Provamos de dor, provamos de morte, machucamos o outro e nos machucamos. Agora o Cristo, ele aparece ainda não reconhecido pelos discípulos e diz: moços, vocês têm alguma coisa para comer? E é interessante que esta palavra para nós, são moços, mas poderia ser também menininhos ou ainda aprendizes, aqueles que estão aprendendo a fazer algo. E não é com maldade ou com... Jesus, ele quer provocar nos discípulos o reconhecimento da limitação e da pobreza. Nós, por nós mesmos, não temos nada a dar uns para os outros. Nós precisamos ter consciência disso. Quando nós tentamos fazer do nosso jeito, tudo aquilo é vão. Por quê? Porque nós não temos de onde tirar. Nós somos pobres, nós somos frágeis. Ninguém dá aquilo que não tem. Nós precisamos recorrer ao Cristo. Agora, quando ele diz: lance as redes, e eles lançam aquelas redes do lado direito, e é interessante porque o lado direito é sempre considerado o lado do bem, o lado do positivo, o lado das coisas que dão certo. É ali que nós precisamos lançar as redes. É ali, na escuta desta palavra de Deus vivida, lançamos as nossas redes, e ali nós colhemos uma rede que tem 153 peixes, que simboliza o que para nós? A totalidade. As redes são lançadas e recolhem a diversidade dos peixes, a variedade dos peixes, a totalidade de toda a humanidade. Este Evangelho, ele tem tantos sinais para nós, tantos, porque São João, ele coloca aqui todos os elementos. O Cristo que prepara ali uma pequena fogueira para dar de comer aos seus discípulos. Mas antes o Cristo pediu para ser alimentado. Isso também ressoa em nós um grande pedido do Senhor. Deus tem sede do amor da humanidade. Deus tem sede desse amor. Ele espera de nós, não porque Ele precisa, isso é sempre bom lembrar, mas porque só quando nós somos capazes de amar verdadeiramente é que nós conseguimos crescer neste caminho com o Senhor. Agora, Ele convida e pede a cada um de nós amá-lo, amá-lo. E aí nós encontramos Pedro, que quando escuta a voz do Senhor, se lança nas águas, vai ao encontro de Jesus, e a gente vê o Pedro todo eufórico, Pedro tinha, pelo aquilo que nós conhecemos dele, um caráter bastante forte.
né, se lança nas águas, corre ao encontro de Jesus, vai ali. E quando chega ali, talvez naquele momento, ele se dê conta daquilo que ele havia feito. E Jesus, o que faz com Pedro? Jesus, ele vai colocar amor aonde faltava amor. Como? Perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Quando que a gente faz uma pergunta dessa para alguém? Você me ama? É quase como se no fundo a gente tivesse: o que está acontecendo, né? Você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Para dizer que Jesus, na sua misericórdia, vai acolhendo neste diálogo com Pedro a sua limitação e a sua imperfeição, conduzindo Pedro a perceber aquilo que ele realmente é. Vai dizer a palavra que na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro fica triste. Triste. E diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Nós precisamos também, no nosso crescimento de amor, chegarmos a essa conclusão. Senhor, nós somos limitados, nós somos frágeis, nós somos errantes, nós somos pecadores, mas o Senhor nos conhece plenamente e sabe que existe em nós um amor que é imperfeito, é verdade. Um amor imperfeito. Alguns vão nos ensinar que este amor ao qual Jesus pede a Pedro é o amor ágape, mas que Pedro só é capaz de dar o amor filia, um amor num grau menor, como se em outras línguas talvez fique mais claro para nós, porque vai dizer: Pedro, tu me amas? E aí diz: eu te quero bem, Senhor, te quero bem. Mas ainda não é isso. Porém, o Senhor desce a Pedro, acolhe aquilo que ele tem e vai ajudar este homem a alcançar este amor superior. É o Senhor que faz esta passagem em nós, não somos nós por nós mesmos. E Ele só pode fazer isso quando nós reconhecemos a nossa miséria. Que não é uma miséria no sentido de eu me puno por conta daquilo que conheci. Não, mas é aquela simplicidade de saber que eu sou pequeno, e isso me alegra. Por quê? Porque reconheço a grandeza e a bondade do amor de Cristo. Meus irmãos, se nós queremos caminhar com Cristo, nós não podemos nos desvincular da sua cruz. É como se fossem dois lados de uma mesma moeda. De um lado, nós encontramos a cruz, que são os sacrifícios, que são as dores da vida, que são todas as situações que acontecem e que nós não temos como fugir delas. Mas do outro lado desta moeda, nós encontramos a ressurreição. É esta vida plena. Aonde está a sabedoria da vida? Aonde está a Páscoa? Quando nós somos capazes de perceber que esta dor me conduz a algo maior. Que esta dor, ela não é fim, que esta dificuldade de hoje me fortalece, me transforma. Quando eu percebo isso, eu deixo de olhar para a dor pela dor. E ao contrário, como nós olhamos aqui, nós nos alegramos não pela dor que chega, mas pela grandiosidade da graça e da manifestação de Deus que está vindo sempre ao meu encontro. É isso que nós pedimos a Deus hoje. Esta graça de também nós amarmos mais, porque é na via deste amor crescente que nós vamos compreendendo verdadeiramente aquilo que é o Evangelho. E o mais bonito de tudo é que não importa aquilo que nós vivemos ou fizemos, o Senhor vem com o seu amor nos curar, e não só nos curar, Ele diz, como disse a Pedro: vem e segue-me. É um chamado do Cristo que nasce ali, naquilo que nós não podemos, naquilo que nós não somos, mas Ele vem e transforma a nossa vida. É necessário deixar Ele realizar a sua obra em nós. Peçamos a Ele esta graça hoje. Senhor, nós somos pobres, não temos nada,
mas eu tenho aqui uma fagulhinha de bem, um desejo de bem. E esse desejo de bem na sua mão, Senhor, pode ser transformada. Tu sabes, Senhor, né, que na minha pequenez eu te amo. E o Senhor pode realizar tantas coisas em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.